Olá pessoal, me chamo Marcelo Belanga e nesse vídeo tutorial vamos explorar juntos todas as funcionalidades dessa nova atualização do Manager Plus. Tá? Essa atualização ela é focada no novo sistema inteligente do Manager Plus, o novo sistema inteligente fiscal do Manager Plus e na reforma tributária. Então, para facilitar um pouquinho o entendimento, resolvi criar para vocês esse vídeo tutorial que acompanha exatamente a nota técnica que foi publicada recentemente, tá ok? Eu vou passar tela a tela, tentando explicar direto ao ponto, todas as funcionalidades, tá ok? Tentar não se estender muito com isso, tá? Eu vou compartilhar aqui, então, com vocês, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Inicialmente, nós vamos falar aqui sobre os ajustes do menu, tá ok? Então, nós temos itens relacionados à reforma tributária, as novas parametrizações fiscais, elas foram reorganizadas num grupo próprio, tá? Deixando o acesso mais intuitivo aqui para vocês. Às vezes eu posso estar olhando um pouquinho de lado aqui, que eu estou com a tela, com algumas telas aqui para facilitar a comunicação. Tá? E a partir desse novo menu que nós vamos entrar nos diversos módulos. Então nós criamos aqui um novo menu fiscal, onde trouxemos alguns cadastros para esse menu, que é o cadastro de CFOP e INCM, e criamos novos cadastros, como vocês já devem ter vistos na nota técnica, tá ok? Outros itens que estavam em outro menu também trouxemos para cá, e o cadastro de regras fiscais, que é o cérebro, tá? Desse novo sistema de cálculos, né? Inteligente, novo sistema inteligente do Manager Plus. No menu financeiro, também fizemos uma reorganização, trouxemos alguns cadastros relacionados ao financeiro aqui para esta aba, tá ok? E reorganizamos o restante. Então, com isso, fica um pouco mais fácil, tá? O acesso a essas informações. E agora nós vamos passar item a item, módulo a módulo, tá ok? Explicando para vocês essas funcionalidades, porque a reforma tributária é algo muito novo, não é nada 100%, tá? Não tem nada definido 100%, ela vai até 2033 e realmente tem muita informação desconexa, tá? Tem muita informação errada rolando, então nós temos que ter um pouquinho de paciência, porque vai ser um trabalho longo, tá? E nós vamos ajudar vocês sempre no máximo possível, tá? Com muito conteúdo técnico, tá? Analisado com profundidade antes de entregar, tá ok? Com um colchão conceitual muito rico, tá? Para facilitar para vocês. Vamos voltar aqui então. Agora nós vamos falar então do cadastro de estados, tá? Os dados de estados sempre existiram no Manager Plus, mas vocês não tinham acesso. E agora, tá? Com o IBS-UF, certo? Esse cadastro segue o padrão oficial definido pela reforma tributária e será utilizado como referência para operações fiscais no modelo IBS, que são duas alíquotas, né? Basicamente que ouve-se falar muito na reforma tributária, CBS e IBS, sendo que o IBS nós temos o IBS-UF, que é dos estados, e o IBS-MUN, que é de municípios, tá? Então aqui, cadastro de estados, nós temos o que? Você não vai cadastrar nada, tá? Você não vai cadastrar informações aqui, os estados, eles já estão cadastrados, só que vocês vão definir as alíquotas, tá? E como já é sabido, se vocês não sabem ainda, então chega de primeira mão,
2026, o destaque dos impostos é apenas para teste, tá? São destaques de impostos para teste e já definidos pelo governo. Ou seja, para IBS-UF será destacado 0,10%. E esse destaque é efeito de teste, ninguém vai recolher imposto sobre a reforma tributária em 2026, tá ok? Muito importante destacar, o intuito aqui é parte técnica de sistema, tá? Automaticamente a gente conhece um pouco de departamento fiscal, mas nós não podemos nos envolver, tá? Então, é sempre importante vocês terem um aval do seu contador, do seu departamento fiscal. Voltando aqui na tela, tá? Então nós temos aqui a alíquota definida, tá ok? A alíquota que já foi definida aqui pelo governo. Em 2027 essa alíquota muda, então vocês vão entrar aqui e alterar a alíquota. É simples assim, tá ok? É muito simples. Para o cadastro de municípios, tá? É o mesmo conceito, só que um pouquinho diferente. É uma tabela oficial de municípios, tá? Proposta pelo governo e sempre existiu. E a grande vantagem agora é que vocês conseguem incluir novos municípios. Então já ocorreu, é muito difícil ocorrer, mas já ocorreu de clientes nossos solicitar, Marcelo, ou solicitar para o suporte, não tem um município tal, né? Não tem um município, então a gente tem que incluir esse município. Hoje vocês conseguem incluir, excluir, alterar, só que vocês têm que trabalhar dentro do que existe disponível no cadastro nacional, tá? Do IBGE. Por quê? Vou pegar aqui um município, por exemplo, São Paulo. São Paulo, aqui, ó. Então nós temos o município de São Paulo, ele tem um código IBGE. Se vocês digitarem esse código errado, então sua nota vai ser rejeitada. Tem que tomar cuidado aqui. Esse cadastro de municípios deve estar bloqueado e liberado somente para quem realmente sabe o que está alterando, o que está fazendo. Então notem que agora nós temos a alíquota do IBS MUM, tá? Tem IBS de município. Veja bem, 2026, tá? Vou falar aqui para vocês, 2026, a alíquota de IBS municipal é zerada para todos os municípios. Não temos definições ainda para 2027. Então, o que nós estamos falando aqui é tudo relacionado a 2026, tá ok? Em 2027, ao longo de 2026, provavelmente o governo lançará quais são as alíquotas de cada município. Obviamente, vocês podem cadastrar manualmente essas alíquotas, mas com certeza nós tendo essas alíquotas em mãos, criaremos algum script para fazer essa atualização automática para vocês. Tá certo? Então, é aqui o cadastro de municípios para colocar a alíquota IBS em 2026. Vocês não precisam fazer nada, já está tudo pronto. Agora que começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Estamos entrando no cadastro de tipos de operação. Esse cadastro de tipos de operação, ele ainda não está dentro da reforma tributária, mas um grupo de empresas, desenvolvedores, grandes software houses, grandes contribuintes se uniram. Por quê? Porque a realidade é, o CFOP ele vai cair. Ainda não fala-se muito nisso, mas futuramente não terá mais CFOP. Então foi criado, tá, um novo código, um novo grupo de códigos para suprir essa necessidade. Porque basicamente a tributação dentro da reforma tributária, ela é focada no tipo de operação, tá? E não mais em estados, na parte geográfica do negócio. Então,
para suprir essa carência que teremos do CFAP, foi criado então o CFX, cadastro, tá? CFX, que dentro do Manager Plus nós vamos chamá-lo de tipos de operação, tá? Nós vamos utilizar mais para frente e vocês vão entender um pouquinho mais. Ele é diferente do CFOP tradicional. Por quê? O CFX não depende de geografia da operação. Ele só classifica transações por intenção, tá? Venda, devolução, remessa, industrialização. Então, vocês já receberam esse cadastro preenchido, vocês não precisam utilizar, vocês podem excluir tudo e criar da forma que vocês acharem melhor, sempre, tá? Sempre com muito cuidado e com orientação fiscal, sempre com orientação fiscal. E depois, aqui na legenda, vocês vão encontrar na descrição desse vídeo todos os links interessantes. Um link que eu vou deixar é esse link aqui, ó, o Código Fiscal Expandido, tá? Então aqui ele fala um pouco mais sobre o Código Fiscal, por quê, tá? E algumas empresas envolvidas, certo? Então, com base nisso, nós criamos o cadastro de tipo de operação, ok? Que ele vai ser utilizado na emissão da nota, ele vai ser utilizado no relacionamento lá no cadastro de produto, para que a expertise do sistema inteligente fiscal do Manager Plus consiga fazer tudo de forma automática. Esse cadastro, tá? Como eu falei já para vocês já receberam ele preenchido, tá ok? Então nós temos como sugestão, tá certo? Como sugestão essas informações. É muito importante, tudo tem que ter o aval do seu departamento fiscal. Então, como sugestão, nós temos venda de produção própria para a Zona Franca de Manaus, industrialização, exportação, transferências, devolução. Ó, veja bem, o CFOP tem devolução de compra de item, né? Devolução de venda, não. Aqui é devolução, seja de compra ou de venda, não importa. Venda de energia, prestação de serviço, entre outras informações. Tá? O que mais vocês vão utilizar é venda de produção própria ou de terceiros, correto? Então, como eu disse para vocês já têm um cadastro preenchido, vocês podem utilizá-los ou não. E para que serve esse código de classificação tributária do IBS-CBS aqui? Nós não chegamos nele ainda, nós vamos falar, tá, sobre ele daqui a pouquinho, tá? Que é o cadastro de CST de IBS e UF, ok? Então, quando você configura uma regra fiscal, tá? Lá no seu produto, que hoje o Manager Plus passa a não parametrizar mais no produto, você cria uma regra fiscal e lá no cadastro do seu produto você informa para aquela operação utilizar aquela regra fiscal, tá? Mas pode ter detalhes em que a regra fiscal tenha que ser utilizada especificamente numa operação. Então, é exatamente por isso que nós temos esse campo, para exceções. Então, caso você cadastre um tipo de operação específico para um determinado documento fiscal, em que não importa outros fatores, se esse cadastro se esse tipo de operação obrigatoriamente deva utilizar uma classificação tributária fixa, independente de outros fatores, então você vai colocar aqui. Caso contrário, vai deixar em branco. Tá? É para exceções. Vocês vão começar a encaixar todas essas informações com mais fundamento no decorrer do vídeo. Tá? Então é isso. Aqui é o tipo de operação. Tá ok?
E o próximo item que nós vamos falar é sobre o cadastro, vamos abrir aqui, o cadastro de CST de IBS e CBS. Este é um conteúdo que eu vou tentar explicar o máximo que eu conseguir sem envolver fiscalmente, porque ao meu ver, para 2026, o maior entendimento, a maior dificuldade do seu departamento fiscal é entender qual CST, tá? E qual CCLAS-TRIB utilizar para aquela regra fiscal, tá? Então, esse é o maior desafio, certo? O resto é bem tranquilo, super tranquilo. E aqui no cadastro de CST para IBS e CBS, nós trabalhamos diretamente com a tabela oficial do governo que eu vou mostrar para vocês. Mas essa tabela, ela não fica disponível um link aqui para vocês. Eu não vou anexar nenhuma tabela porque ela tem alterações diversas, tá? Sempre está tendo alterações, mas eu vou deixar um caminho onde vocês encontram ela e o seu departamento fiscal também pode fornecer para vocês ou indicar o caminho, tá? Uma coisa importante, gente, muito importante, na reforma tributária não existe de para, tá ok? Não existe de para. Você não tem como pegar, olha, com base no meu CFOP, então vou fazer uma transição aqui, vou parametrizar meu sistema para a reforma tributária. Não existe, não existe qualquer ligação, tá? Tem que fazer tudo do zero mesmo. É uma coisa bem nova, tá ok? E apesar de existir uma tabela alimentada e alterada com muita frequência pelo governo, não existe, não tem lógica mandarmos isso preenchido, porque vocês não vão usar nem um terço do que tem na tabela. Então você fica com um sistema poluído e com códigos fiscais que você nem irá utilizar, tá ok? Então nós temos o cadastro, você vai cadastrar aqui, vou pegar aqui uma aqui de exemplo para vocês entenderem o funcionamento da tabela que eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Então acho que a gente cadastra o CST e a descrição. O que é o CST? Que é diferente do CST que vocês já conhecem, tá? É o Código de Situação Tributária do IBS e CBS. Não tem relação alguma com o CST que vocês já conhecem, tá? E o CCLAS-TRIB, que é o Código de Classificação Tributária. Um é situação e o outro é classificação, tá? Importante. Os 3 primeiros dígitos do CCLAS-TRIB é o CST. Só isso que eles estão em comum acordo aqui, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, essa é a tabela fornecida pelo governo, tá? Vou tentar ser bem minimalista aqui para vocês entenderem. Então, nós temos o CST, a descrição, o CCLAS-TRIB, o nome e uma descrição. Aqui o nome do CCLAS-TRIB e a descrição do CCLAS-TRIB, tá? No Manager Plus. Então, eu coloquei aqui para facilitar essas informações, descrição e descrição, tá ok? Então, no Manager Plus, quando você identificar juntamente com o teu departamento fiscal, com o teu contador, qual, tá, regra que você deve usar aqui, qual CST e CCLAS-TRIB, então você vem aqui e copia essas informações. Tá? Código, descrição, código, descrição. Tá ok? Então, na minha opinião, aqui é o maior desafio das empresas do departamento fiscal. Existe uma tabela que o seu contador, o seu departamento fiscal vai saber explicar melhor. Tá? Onde alguns NCMs tem informações específicas, benefícios, algumas coisas assim,
além da regra tradicional. Então, existe uma lei com anexos, vários anexos desse NCM. Uma coisa que facilita a vida são esses anexos. Então, se você identificou que um determinado NCM seu está dentro de algum anexo, então facilita um pouco. Por quê? Se voltarmos aqui na planilha, no final dela, aqui ó, no finalzinho dela, não vou detalhar esses campos aqui que realmente nesse momento não é importante para vocês, tá? Mas aqui no finalzinho você tem uma coluna chamada anexo. Então, se algum NCM estiver em algum anexo, por exemplo, se você tem um NCM que você trabalha e está dentro de um anexo, você vai encontrar aqui qual é o anexo que ele pertence. Por exemplo, ele pertence ao anexo 14. Então, beleza, está feito. Você vem aqui, anexo 14, então é o CST 200 C-Class TRIB 200.009. Facilitou a vida. E ainda você sabe se ele tem redução da base de cálculo ou não, tanto para IBS quanto para CBS. Isso daqui é uma mão na roda. Mas existem NCMs que estão dentro de mais de um anexo, tá? Então, às vezes ocorre de um NCM estar, por exemplo, no anexo 6 e no anexo 14. Aí é o departamento fiscal, junto com você, analisando o produto, tá? A regra fiscal, para determinar corretamente qual que é o CBS e IBS que deve ser utilizado aqui. Tá, okay? O CBS, o CST e o C-Class TRIB que deve ser utilizado. Uma vez encontrado corretamente qual que deve ser utilizado, então vocês vão vir aqui e preencher as informações, tá ok? Uma outra, para finalizar aqui o cadastro de CST, de IBS e CBS, eu quero demonstrar aqui para vocês um site interessante também, tá? Que é o Portal da Conformidade Fiscal. Vou deixar esse link também para vocês. Nesse site aqui, então você tem acesso a alguns serviços aqui relacionados e você consegue entrar, acessar uma tabela de classificação tributária online também, tá bom? Então fica aqui para vocês olharem, se vocês acharem interessante. Eu vou deixar esse link aqui no descritivo aqui do vídeo, tá certo? Vamos para o próximo item agora. Agora vamos para o cadastro de regras fiscais, tá? O cadastro de regras fiscais, ele é o coração da atualização, tá? É basicamente nele que a mágica acontece, tá? Esse novo cadastro de regras fiscais, por enquanto, ele coexiste com a tributação legada e a reforma tributária. Porque, só lembrando, a transição da reforma tributária vai até 2033 e muita água vai rolar, tá? Então, a partir desta versão, todas as empresas do Manager Plus, tá? A partir desta versão do Manager Plus, tá? Todas as empresas devem adotar o cadastro de regras fiscais, porque a partir de 1/1/2026, a tributação direta no produto vai deixar de funcionar. A tributação passa a funcionar através do cadastro de regras fiscais, tá? Isso pode impactar um pouco de trabalho agora, mas futuramente será muito mais fácil a manutenção disso tudo. Por mais que a reforma tributária em 2026 seja só para empresas optantes pelo simples perdão, por mais que a reforma tributária em 2026 seja para empresas, tá, do regime normal, aqui no cadastro de regra fiscal,
as empresas optantes pelo Simples Nacional têm que preencher pelo menos a parte de tributação legada. Tá ok? Precisa preencher, tá? Porque, volto a falar, a partir de 2026, a tributação direta no produto deixará de funcionar. Então vamos lá. Eu vou mostrar um pouquinho aqui como cadastrar. Bom, como cadastrar não tem bicho de 7 cabeças, né? Inclui, preenche os dados e grava somente isso, tá? Então vou pegar aqui um cadastro pronto aqui, ó. Venda com tributação integral. Eu estou fazendo um exemplo aqui, o exemplo é com base no regime normal, tá ok? Com Simples Nacional, por exemplo, o Código de Situação Tributária passa a ser o CSOSN, tá? Código da Situação do Simples Nacional. Bom, então vamos lá. Uma descrição que seja intuitiva. O que é? É uma tributação, tá? Uma venda com tributação integral. Ok. Uma venda com tributação integral, tá? Qual é o CFOP para dentro do Estado? Qual o CFOP para fora do Estado? E qual o CFOP para o exterior? Então, nota-se que isso é uma venda. Se fosse uma compra, então nós temos CFOP de compra. Ok? Aqui dentro do Estado de entrada, tá? No caso, compra é entrada ou qualquer outra nota de entrada. Fora do Estado de entrada e exterior, entrada e saída. É que eu não tenho cadastro, tenho só um cadastro aqui para CFOP de saída. Claro, não estão todos aqui, porque eu tenho bastante. Pode ser que os senhores estejam menos cadastro, porque o cadastro para o CFOP aparecer aqui, ele precisa estar aqui, cadastrado exatamente aqui no CFOP. Então, a gente preenche aqui, não tem nada de diferente por enquanto. O Código de Situação Tributária, se é tributado integralmente, é esse. Se vai inserir o IPI na base de cálculo do ICMS ou não. E aqui nós vamos informar, se houver, que não é o caso desse, alíquota de redução do ICMS, redução do ICMS ST e de diferimento. Agora, uma atenção especial. Olha só, a alíquota específica de ICMS e a alíquota específica de ICMS ST. Prestem atenção numa coisa. Quando eu disse que o cadastro de regra fiscal e esse novo motor, essa nova inteligência do Manager Plus veio para simplificar, ele veio para simplificar. Tá ok? Não precisamos, não temos obrigatoriedade de informar o ICMS aqui nesse cadastro. Tá? Por quê? Nós não temos uma tabela nacional de ICMS? Mantenham essa tabela atualizada. Então, nós temos origem e destino, ok? Origem e destino. Se eu estiver vendendo para dentro do estado de São Paulo, para São Paulo, a alíquota é 18%. Aqui. Se eu estiver vendendo de São Paulo para Bahia, a alíquota é de 7%. E isso é uma regra. Então, não se faz necessário preencher esses dois campos, salvo se for uma alíquota específica. Então vamos lá. Qual a lógica? Você inseriu o produto, o sistema verifica qual regra fiscal está enquadrada naquela operação. Essa regra fiscal. Então ele vem, pega, é para dentro ou fora do estado? Tá? É importação ou exportação? Ele preenche automático. Ele preenche automático. Tem redução? Preenche, preenche, preenche. Aqui está zero. Ele vai lá na tabela padrão. Ele faz o cruzamento das informações e bota o ICMS e acabou. Né? Botou o ICMS e acabou. Já fez. Tá? Agora, se essa regra sua for uma regra especial e tem para uma situação X
e tem um ICMS específico, aí você preenche aqui. Caso contrário, não precisa preencher. Nem ICMS mais precisa preencher. Tá bom? Mas, falta dizer, precisa deixar atualizado essa tabela aqui. Consultem seus departamentos fiscais, seus contadores, que eles vão te passar essas informações. Tá ok? O mesmo ocorre para IPI, tá? Veja bem, não temos alíquota aqui, porque o IPI, a alíquota é do produto, mas geralmente o CST é geral, tá? Da regra, mas o IPI permanece no produto. O PIS, CST de PIS, CST de COFINS é da regra, mas se tiver alíquota é global, né? Estava lá na configuração geral do Manager Plus. Então aqui é só CST. Tributação legada. Um dia tudo isso vai morrer. Tudo isso vai sair. Não vai existir mais. Agora, os tributos da reforma tributária, IBS e CBS. Código de situação tributária do IBS e CBS. Nós já cadastramos aqui no CST de IBS e CBS. Aqui nós só vamos escolher para essa regra fiscal qual utilizar. Se tiver redução de alíquota, é aqui que nós vamos preencher. E, novamente, atentem-se para esses campos. Específica. CBS é federal. Federal está lá no cadastro geral, tá? Do emitente. As configurações gerais do Manager Plus. Alíquota específica de IBS UF. Está lá no município, lá no estado. Tá? E a alíquota específica de IBS municipal. Está lá no município. Então é automático. Se aqui está zero, ele vai pegar do principal. Se aqui tiver preenchido, ele vai pegar daqui. Agora preste atenção. CBS, IBS estadual e IBS municipal, eles estarão preenchidos lá nas configurações gerais do Manager Plus, no cadastro de estados e no cadastro de municípios, ok? Se por acaso estiver preenchido aqui, ele prevalece deste módulo, tá? Então, estes campos devem ser preenchidos somente para questões específicas, caso contrário tem que deixar zero. E automaticamente o Manager Plus se encarrega do restante. E aqui algumas configurações especiais, tá? Que ainda não são obrigatórias, mas a gente já está compondo, porque o tipo da nota, ela pode ser de débito ou crédito. Se for de débito, qual tipo de débito? Se for de crédito, qual tipo de crédito? Obviamente, você vai ter aqui uma regra fiscal com descrição de nota de débito ou descrição de nota de crédito, tá ok? E aí vocês têm que preencher corretamente. É uma coisa nova da reforma tributária. Se vocês quiserem mais informações jurídicas disso, né, fiscais, diretamente com o seu departamento fiscal. Nós estamos disponibilizando para uso no Manager Plus. E aquela questão da compra governamental. Se for uma regra relacionada à compra, à venda de produto para algum ente governamental, então essa regra faz o quê? Fornecimento ou recebimento, né? E isso daqui está na nota técnica fornecida pela Cefaz. Tá ok? Então, este é o coração. Tudo preenchido corretamente aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Tá ok? Dúvidas no preenchimento é só abrir ticket no portal. Tá? Dúvidas do que preencher é com o seu departamento fiscal. E vamos continuar por aqui. A partir de agora, nós vamos estar falando dos ajustes que foram efetuados nos módulos já existentes do Manager Plus, tá? Para que toda essa engrenagem vire e facilite muito a vida de vocês, tá ok? Então, lembrando que aqui na nota técnica, tá, que vocês têm acesso, nós temos todo o material falando sobre. Então, já falamos de cadastro de estados, municípios, tipos de operação, CST de IBS, regras fiscais. E agora nós vamos falar do quê?
sobre o que foi alterado nas configurações gerais do Manager Plus, tá ok? Que é muito importante. Aí começa a fazer sentido tudo que já foi falado aqui neste tutorial, tá? Aqui na configurações gerais do Manager Plus, né, em manutenção parâmetros, aqui em parametrização dos módulos NFE, tá? O que nós fizemos? Um pequeno ajuste, tá ok? Um pequeno ajuste para deixar um pouquinho mais organizado o assunto, tá? E o tema, e centralizamos algumas informações, tá? Para não gerar trabalhos desnecessários, tá? Por exemplo, a tag deduz o valor de ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, isso já tinha, ok? A gente só remanejou ela de local. Acrescentamos essa tag, tá? E esse grupo regime federal alíquotas padrão. Vocês vão entender o porquê. E o resto só foi organização de layout, tá? Então, por exemplo, a partir do momento que o Manager Plus passar a gerar as tags, se vocês, isso daqui vem desmarcado para vocês, tá ok? Vem desmarcado. Se vocês marcarem, na emissão da nota fiscal, tá, eletrônica, as tags serão geradas antes de 1 de 2026, ok? Mas todos aqueles cadastros, eles devem estar devidamente preenchidos. Se os cadastros não estiverem devidamente preenchidos, a tag não vai gerar corretamente e provavelmente vai dar rejeição, tá ok? Agora, após 1 de 2026, isso daqui já não se faz mais necessário, e em atualizações futuras essa tagzinha aqui vai sumir, tá? Essa flag aqui vai sumir, tá ok? Então, se vocês quiserem gerar essas tags ainda antes de 1 de 2026, precisa ativar aqui, mas vale lembrar, a partir da próxima atualização, tá? Eu vou informar para vocês, olha, agora, a partir de agora, as tags já estão sendo geradas. Então vocês ativam e vocês conseguem gerar essas tags aí para os seus fornecedores, para os seus clientes e fornecedores, se for uma nota, por exemplo, de devolução, tá? Regime federal alíquotas padrão. Começa a melhorar aqui. O que acontece? Hoje, atualmente, no cadastro de produto, que informamos as alíquotas de PIS, COFINS, certo? E essas alíquotas, PIS, COFINS e, para a reforma tributária, CBS padrão, vejam bem, PIS e COFINS coexistem até um período. Tem uma marca no calendário da reforma tributária que PIS e COFINS morrem. Enquanto não morrem, elas vieram parar aqui também, tá? Ou seja, como PIS e COFINS é do emitente, não tem mais lógica manter essa tributação no produto, tá? Então, por exemplo, se você precisa, tá, ter um PIS e COFINS diferente, tá, para um produto, então você vai lá e bota no produto. Se você não precisa, tá, então a PIS e COFINS assume aqui. Ou seja, a inteligência fiscal, tá, o sistema inteligente do Manager Plus de cálculos de tributos, ele vai pensar da seguinte forma. Então, quando você insere um produto, ele verifica no produto, tem PIS e COFINS? É 0. Aí ele verifica aqui, tem PIS e COFINS? É 0, então não bota PIS e COFINS. Se tem PIS e COFINS do produto, usa do produto. Se tem PIS e COFINS aqui do emitente, usa o PIS e COFINS do emitente. De forma que você não precisa mais informar nos produtos. Só que um detalhe, tá? Lá no cadastro de produto, a gente teve um remanejo aqui também, tá ok?
Então, vai precisar ser ajustado aqui, certo? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Ok. CBS padrão, tá? CBS padrão, para quem não sabe, é um título é um tributo federal, tá? É um tributo federal, é igual no Brasil todo. O CBS padrão para 2026, que é o momento de teste, é 0,9%. Ponto, acabou. 2027, quando tiver a alíquota, tá? A alíquota já tem uma alíquota determinada para 2027, mas pode alterar. Você vem aqui só e altera aqui. Não precisa mais nada, é só aqui. Então, o CBS padrão, ele é da esfera federal. Não precisa colocar no produto, correto? Então, alterou aqui, tá? E no caso de configurações gerais do Manager Plus, foi só essa alteração que ocorreu. Aqui, vamos lá. O cadastro de clientes agora também foi uma pequena alteração, tá? No cadastro do cliente fizemos pequenos ajustes mais importantes para a reforma tributária e para a nova inteligência fiscal, tá? De tributação do Manager Plus. Vamos lá no cadastro de clientes. Então aqui, ó, no cadastro de clientes, nós determinamos o quê? Nós vimos, tá? Lá no cadastro de regras fiscais, que as regras, nós criamos regras fiscais e informamos essas regras fiscais no produtos. Não chegamos ainda no cadastro de produtos. Mas, caso alguma regra fiscal daquela se enquadre para um cliente, tá? Que é para exceção, então ela deve ser informada aqui. Por exemplo, então nós vamos parametrizar todas as regras fiscais, tá ok? No cadastro de produto. Então lá no produto a gente vai lá e coloca, olha, esse produto, para essa operação você vai usar essa regra fiscal, tá? Para essa operação, aquela regra fiscal, ok. Mas supondo que, quando você for emitir uma nota para um determinado cliente, a regra fiscal seja a mesma em qualquer tipo de operação, tá? Ele tem que fugir à exceção. Ela não utiliza as regras fiscais do produto. Então você insere o produto 1, produto bola, ele, ao invés de pegar a regra fiscal do produto, ele vai pegar a regra fiscal do cliente, tá certo? É para exceção, ok? Nós temos que parametrizar porque existem muitas exceções, tá? De tributação para emissão de notas. Se não tem exceção, se é um cliente comum, não tem exceção alguma, não preenche. O mesmo ocorre aqui para tipo de ente governamental. Tipo, se o cliente é da União, do Estado, Distrito Federal e Município, vai entrar, tá? Regras fiscais, descontos, reduções, coisas exclusivas. Por quê? Coisas específicas, porque diz que entes governamentais devem pagar menos impostos. Então, você tem que informar aqui que ente ainda não tem as taxas de redução. Isso não vai começar a funcionar já em 2027, mas 2026, mas nós já temos essa informação aqui. Então é isso. No caso de cadastro de clientes, são esses dois ajustes apenas. Dando continuidade, tá? Agora chegamos ao cadastro de produtos, onde aconteceu a maior reorganização visual e estrutural para ligar tudo, tá? Nós criamos uma nova aba de regras fiscais, reorganizamos a aba de tributações, tá certo? E agrupamos campos, deixamos de uma forma mais simples, funcional, que atenda
presente e o futuro, tá? Então vamos lá para a nossa tela aqui, cadastro de produtos, para vocês entenderem como funciona e como interliga tudo, tá? Vamos pegar um produto qualquer aqui. Bom, a tela principal continua igual, a aba dados básicos também, características, tá? Também se manteve. Tributação, houve um leve ajuste, tá? Um leve ajuste. Por quê? Foi colocado aqui a classificação fiscal do produto, onde nós temos o campo NCM, o código, tá, da STIP, tá, da tabela de NCM, o CIENP padrão e a origem da mercadoria. Isso daqui são informações do produto, tá ok? Então isso fica. O que sai, tá? Essa aba aqui, para emissão de NFE e CFE, a partir do dia 1, passa a não ser mais utilizado, tá? Com exceção da parte de desoneração, tá certo? Porque tudo foi direcionado para a regra fiscal, para o cadastro de regra fiscal. E vocês vão entender direitinho como que a gente vai fazer essa ligação entre o cadastro de produtos e as regras fiscais para emissão dos documentos fiscais. Quando eu falo documentos fiscais, nota fiscal eletrônica e para clientes que usam cupom fiscal eletrônico que o SAT está migrando para ele, tá certo? Então essa aba aqui, a partir de janeiro, não será mais utilizada. Vamos só dar uma revisão, tá? Então nós temos aqui para emissão de NFE, ok? Eu vou sair aqui, vou voltar para regras fiscais, nós temos aqui as mesmas informações, os CSTs, tá? Os CFOPs. Então, será utilizado aqui dos produtos. Bom, então, continuando, foi adicionado, tá, uma aba de regras fiscais e foi alterado o nome para alíquotas de ICMS legado. Vamos aqui primeiro. Essa aba cai fora. Tá? Lembra que eu falei que o cruzamento das informações dos impostos entre estados vão ocorrer da tabela principal, tá? Da tabela de ICMS padrão. Então, é de lá que nós vamos buscar as informações. Não será mais utilizada essa aba, tá ok? As outras abas não foram mexidas e aqui nós vamos para regras fiscais. Bom, é aqui onde houve um grande ajuste, né? Melhorias, incluímos novas funcionalidades e a partir dela que nós vamos conseguir parametrizar, tá? O sistema para deixá-lo bem inteligente de forma automática, prática e que seja muito útil durante toda essa transição. Então, dentro da aba regras fiscais, vejam bem, ó, uma informação importante. Aqui, recomenda-se utilizar essa aba como principal forma de parametrização, tá ok? Então, está bem explicado aqui. A partir de 2026, a parametrização direta por produto será descontinuada e depois a gente tira essa informação. Então, nós temos 3 abas. Tá? Então, vamos lá. Regras fiscais por tipo de operação. Muito bom. Então, nós temos a tabela de tipo de operação, que determina a operação do item, né? No caso da venda. Nós temos a tabela, o cadastro de regras fiscais e aqui que nós vamos amarrar, tá? Essas informações para que a parametrização seja preenchida automaticamente na emissão da nota fiscal. Como que a gente faz isso? Então, nós adicionamos uma regra e escolhemos, olha, para a operação de venda de produção própria de terceiros, nós vamos utilizar a regra fiscal, tá, para esse produto. Então, venda com tributação integral para esse produto. Se esse produto
for um produto com ST, então utilizaremos venda com ST. Automaticamente, aqui ele vai apresentar provavelmente um erro, ó, quando eu for gravar, porque você não pode ter, tá, dois lançamentos com o mesmo tipo de operação. Não pode, tá? Tem que ser diferente. Porque lá na venda, na emissão da nota fiscal, você vai informar qual que é o tipo de operação. Então, ele não pode se confundir qual que vai utilizar. Aqui só pode ter um tipo de operação para selecionar as regras fiscais que nós já parametrizamos. Então, por exemplo, para a operação venda de produção própria de terceiros, tipo revenda, ele vai utilizar essas tributações. Então, a primeira coisa que vocês vão informar na nota é qual o tipo de operação. Quando você informar o produto, automaticamente essas informações aqui serão carregadas no produto. De forma que, se sofrer alguma alteração na legislação, tá, que altere uma regra fiscal, você vai alterar a regra fiscal e automaticamente os produtos estão alterados. Então passa a facilitar e muito, tá, o dia a dia, os cadastros e organizações dos dados. E por que nós temos aqui um grid? Para termos a possibilidade de, numa devolução, aqui, informar qual regra fiscal que deve ser utilizada. Por exemplo, eu não tenho nenhuma regra fiscal aqui de devolução, tá ok? Mas supondo que tivéssemos, eu iria informar que para a devolução vai usar essa regra fiscal. Por isso que a descrição da regra fiscal tem que ser de fácil entendimento. Então, quando você for emitir uma nota de devolução, ao invés dele pegar essa regra fiscal, ele vai pegar essa regra fiscal. Automaticamente, o CFOP e todas as outras informações serão preenchidas. Tá certo? Ok. Segunda aba, regra fiscal para NFC. É para quem emite cupom fiscal. Geralmente, cupom fiscal é emitido somente quando a venda é balcão. Então, você vai até a loja, você compra o produto, eles emitem nota fiscal. Então, a venda está sendo realizada naquele estabelecimento, não está sendo feita para outro estado. Está sendo presencial, tá? Então, a regra fiscal não muda. Quando a regra fiscal não muda, o que temos? Você escolhe qual a regra fiscal para emissão de nota fiscal de serviço, nota fiscal de consumidor. Correto? É isso. Ao invés de ser por tipo de operação, é uma única regra fiscal. Mas aqui é somente para quem utiliza o emissor de cupom fiscal eletrônico. Neste caso, a gente vai lá na regra fiscal, cria uma regra fiscal com todas as parametrizações focadas para cupom fiscal eletrônico, vem aqui nessa tela e preenche a informação qual que deve ser utilizada. E algumas exceções. Bom, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que todos os campos serão removidos aqui, por exemplo, de tributação? Então é assim, quase todos. Aqui, essa tela vai cair fora, tá? Que é o CST, tudo mais, alíquota de PIS e COFINS. Tá? O mesmo vai ocorrer com a tributação de IPI, etc. e tal. Mas nós temos exceções. Tá? Se tiver alguma exceção relacionada à reforma tributária, então a exceção exclusiva para esse produto será colocada aqui. Deixa eu fechar aqui essa tela. Será colocada aqui. Se tiver alguma exceção de alíquota dos tributos legados, serão informados aqui. Então, se eu preencher qualquer informação aqui, ó, só para vocês verem, essas informações se repetem, porque eu vou utilizar o mesmo campo. Então, é importante que, durante o momento que vocês estejam efetuando as novas
parametrizações, vocês removam esse conteúdo existente, deixe tudo como zero, para ele não assumir que é uma regra específica, porque depois nós vamos aproveitar aqui nas regras, nas alíquotas específicas dos tributos legados. Tá? Lembrem, PIS, COFINS é do emitente, então está lá em configurações gerais do Manager Plus. E a alíquota do IPI, ele é do produto mesmo, então quando tiver você tem que colocar a alíquota do IPI. Futuramente o IPI também vai cair, por isso que a gente está chamando ele de legado. Lá nas regras fiscais, nós informamos também o código da situação tributária do IBS-CBS, que é padrão da regra. Então ele vem aqui, a depender da operação, ele utiliza essa regra. Mas se tiver alguma exceção que sempre que efetuar uma venda de um produto X, o código deve ser essa, então você vai escolher aqui. Tá? O mesmo ocorre para a redução de alíquota de CBS específica, IBS específica e IBS municipal específica. Faltou um específico aqui. Tá ok? Então é isso, tá certo? Então é essa tela aqui de regra fiscal que nós temos aqui para as informações. Então, só recapitulando, nós temos um cadastro de tipo de operação, nós temos um cadastro do CST de IBS, tá? E CBS, correto? Nós temos um cadastro de regras fiscais, onde nós informamos as informações da tributação legada, dos tributos de IBS e CBS e algumas configurações especiais. Como que a gente une tudo isso? Regras fiscais, nós temos aqui o que nós cadastramos antes em CBS. Tá? Essas informações. A partir do momento que você parametriza um produto, dizendo que para esta operação use essa regra e para esta operação use essa regra, os dados virão daqui, correto? Se tiver alguma regra específica, temos alguns lugares para ser informado. Tá? Por exemplo, aqui no cadastro das configurações gerais do Manager Plus, nós estamos com a regra padrão de PIS, COFINS e CBS, que é na esfera federal. IBS-UF nos estados e IBS municipal nos municípios, que é só a partir de 2027. Tá? Por enquanto aqui está tudo zerado. Ok. Tudo isso está sendo informado aqui na regra fiscal que você cria. Então você criou uma regra fiscal e escolheu o tributo. Se você não colocar uma regra específica aqui de CBS e IBS, então o que vai pegar é lá da parametrização que da esfera federal, da municipal e da estadual. Se você preencher aqui, ele pega da regra fiscal específica e ignora o restante. Tá? E se você preenche alguma informação específica em produto, é daqui que ele vai pegar as informações. Então é mais ou menos assim. São opções, tá? Para termos possibilidades de preencher coisas específicas que saem fora do padrão. E no decorrer do desenvolvimento, nós vamos passar aí por um longo tempo, né, de adequação, provavelmente outras parametrizações serão criadas. A reforma tributária tem transição até 2033. O Manager Plus acompanhará cada etapa, incluindo CFX, complemento, simulações de cenários, auditorias, enfim. Tá? Essa versão é a fundação, tá? E a evolução será constante, tá certo? Eu espero que esse tutorial tenha ajudado você a entender melhor as novidades, tá, do Manager Plus. Qualquer dúvida, nosso suporte e nossa base de conhecimento estão sempre à disposição. Tá?
E se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar as atualizações e compartilhe esse vídeo com sua equipe, compartilhe esse vídeo com o seu escritório contábil, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ter informações sobre a reforma tributária. Eu sei que esse vídeo é bem exclusivo do Manager Plus, mas a estrutura é igual em qualquer software. Tá? O conceito, tá? O colchão conceitual da reforma tributária é igual para qualquer software. Então, nos ajude clicando, dando um like e compartilhando, ok? E não se esqueçam, o Manager Plus é feito para vocês e por vocês. Até breve.